Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 2 de fevereiro. O NT Sul já está começando e vem trazendo as principais informações do dia para você. Confira os destaques de hoje. 17 pacientes com coronavírus chegam de Manaus ao Rio Grande do Sul para atendimento em leitos clínicos. Cachoeira do Sul e região recebem mais 3.580 doses da Coronavac. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira são os novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. O programa do SESC auxilia pessoas que tiveram Covid-19 a recuperar a respiração através de exercícios. E tem ainda uma entrevista com uma pesquisadora e universitária cachoeirense sobre possibilidades do turismo rural. E a gente tem também aqui a sua participação no NT Sul. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp com uma opinião, com a sua informação, com uma foto, com um vídeo. O número é o 51997697129. Quer participar pelo Facebook? Também dá. É só acessar aí, está na tela, facebook.com/TV Cachoeira e comentar na nossa transmissão ao vivo por lá. Não deixe de participar, continue de olho nas notícias, porque o NT Sul já está no ar. E a gente abre o NT Sul com a atualização sobre os casos de coronavírus em Cachoeira do Sul. A Secretaria Municipal da Saúde informou ontem que o município tem 11 novos casos de Covid-19. Também constam na nota informativa 26 suspeitos e 17 descartados. Além disso, mais 20 cachoeirenses estão recuperados da doença. O município já tem 2.366 casos confirmados e 32 são os que ainda estão como suspeitos. Quase 4.300 já foram descartados e 2.053 são considerados recuperados da Covid-19. 32 pessoas com coronavírus foram a óbito no município desde o início da pandemia. O Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, distribuiu mais 224.200 doses da vacina Coronavac ontem para 18 coordenadorias de saúde. A região de Cachoeira do Sul recebeu 3.580 doses, que devem ser divididas entre os municípios de abrangência. Do total de 224.200 doses distribuídas pela Secretaria Estadual de Saúde às 18 coordenadorias regionais do Rio Grande do Sul, 170.800 doses são reservadas à segunda aplicação dos grupos prioritários da primeira fase da campanha de vacinação. Os 53.400 frascos restantes das vacinas recebidas do Instituto Butantan no último dia 25 serão utilizados para ajustes das estimativas da população nos grupos de risco. Os denominados ajustes pela Secretaria Estadual de Saúde se referem à estimativa com que a pasta trabalhava, tendo por base as campanhas de influenza que imuniza pessoas de 18 a 59 anos. A vacinação contra a Covid-19, porém, inclui trabalhadores da saúde de idade superior a 59 anos, o que fez com que o cálculo inicialmente utilizado para a distribuição de vacinas precisasse de correções, destinando, portanto, 53.400 doses para contemplar integrantes dos grupos prioritários nessa primeira etapa da campanha. O objetivo é que, com esse quantitativo, todos os municípios atinjam 100% de vacinação dos grupos prioritários de indígenas aldeados, população de 60 anos ou mais institucionalizada e pessoas portadoras de deficiência também institucionalizadas. E ficam no município de Cachoeira do Sul, para novas aplicações em pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, outras 530 doses. Destas, 320 são destinadas a trabalhadores da saúde e outras 210 entregam o ajuste feito pela Secretaria Estadual de Saúde. E a China liberou a exportação de 5.600 litros de insumos para a Coronavac, vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A informação foi dada em anúncio do governador de São Paulo, João Dória, feito ontem. O volume é suficiente para a aplicação de 8.700.000 doses do imunizante. O governo do estado de São Paulo informou durante coletiva nesta segunda-feira que o governo chinês liberou a exportação de mais 5.600 litros de insumos para a produção da vacina Coronavac. A previsão de chegada dessa nova remessa é dia 10 de fevereiro. O anúncio foi feito ao vivo após o governador de São Paulo, João Dória, receber a confirmação por mensagem. O Instituto Butantan terá capacidade de produzir mais de 8.700.000 doses do imunizante.
Dimas Covas, presidente do Instituto, informou que com os litros já liberados será possível produzir 600 mil doses diárias, do dia 25 de fevereiro até 15 de março. Ao todo serão 17 milhões e 300 mil doses em março deste ano. Ainda segundo Covas, o governo solicitou a liberação de outros 8 mil litros de insumos e aguarda a resposta de Pequim. Uma remessa com 5,4 mil litros de insumo farmacêutico ativo, IFA, para a fabricação da Coronavac, vacina imunizante contra o novo coronavírus, já estava prevista para chegar ao Brasil às 23 horas e 30 minutos da próxima quarta, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Na quarta-feira, então, teremos a chegada de 5.400 litros. Chegarão na parte da noite pelo aeroporto de Viracopos, que permitirão a produção de 8 milhões e 600 mil doses, que começarão a ser entregues ao Ministério a partir do dia 25 de fevereiro. Essa notícia se complementa exatamente com essa autorização na manhã de hoje para o embarque de mais 5.600 litros que deverão chegar na próxima semana, que também darão origem a 8 milhões e 700 mil doses. Isso nos permite, então, prover, a partir do dia 25 de fevereiro e, na sequência, liberando em torno de 600 mil doses por dia, até atingir aí o total de 17 milhões e 300 mil doses em março. E também é importante mencionar que já temos um outro pedido em andamento de 8 milhões de doses adicionais, de 8 mil litros, né, de matéria-prima adicionais a esse que foi autorizado hoje. Então, a produção com esse quantitativo de matéria-prima prosseguirá muito rapidamente até a integralização dos 46 milhões e, na sequência, vamos tratar aí dos 54 milhões que devemos já ter um cronograma nessa semana ainda, assim que consigamos aí assinar o contrato com o Ministério da Saúde. E isso vai nos permitir chegar a um total de 100 milhões de doses, e a nossa programação é que possamos entregar essas doses até julho, começo de agosto desse ano. E nós vamos falar agora sobre as bandeiras do distanciamento controlado aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Gabinete de Crise indeferiu os 2 pedidos de reconsideração à classificação preliminar divulgada na sexta-feira, um deles da região de Cachoeira do Sul, que segue em bandeira vermelha. Com isso, o mapa definitivo da 39ª rodada do distanciamento controlado se manteve com 11 bandeiras vermelhas e 10 laranjas. A outra região que teve pedido de reconsideração indeferido ou negado foi a de Passo Fundo, também previamente classificada com risco alto de esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de propagação do coronavírus. A Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou hoje decreto revogando os pontos facultativos dos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021. Os pontos facultativos tinham sido determinados pelo Decreto 4 de 2021, que ocorre em função do Carnaval. A justificativa para a revogação é a situação de calamidade pública do estado do Rio Grande do Sul em função da pandemia do coronavírus. Desta forma, na segunda, terça e quarta-feira, o expediente nas repartições públicas municipais vai ser normal. A decisão de José Otávio Germano vem na esteira de outros prefeitos em todo o país e atende à orientação do governo do estado, que proibiu festas durante o carnaval em todo o território gaúcho para evitar aglomerações. O Hospital de Caridade e Beneficência e a Prefeitura de Cachoeira do Sul decidiram pela desmontagem do hospital de campanha instalado no pavilhão da Igreja São José. Os trabalhos iniciaram ontem. Aberto desde maio de 2020, a estrutura contava com 53 leitos de enfermaria que nunca foram utilizados. De acordo com o superintendente do HCB, Luciano Morschel, a estrutura do hospital de campanha só seria aproveitada caso todos os leitos de enfermaria para a Covid-19 no HCB estivessem ocupados. De julho a dezembro de 2020, a enfermaria Covid recebeu 58 pacientes e chegou a ter uma ocupação máxima de 8 pacientes no dia 17 de julho.
Atualmente, a estrutura conta com 12 leitos de enfermaria. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira são os novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. As definições ocorreram na noite de ontem em Brasília. O Bernardo Miller está conosco para falar sobre essas eleições que modificam as relações do Congresso e também com o Parlamento em relação ao governo federal. Bernardo já está com a gente aqui na tela. Boa tarde, Bernardo. Conte tudo para a gente. Tudo bem, Daniel? Boa tarde para todos que nos acompanham. Um bom retorno para você à frente do NT Sul. Bom, foi um início de fevereiro, uma segunda-feira bastante agitada em Brasília com essas novas definições e um novo rumo, digamos assim, da política nacional. A gente começa pelo Senado porque Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, ele foi eleito nesta segunda-feira, ali por volta das 7h30 da noite, como novo presidente do Senado e também do Congresso Nacional. Pacheco era candidato do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, também do Amapá. Houve, então, essa relação, digamos assim, entre Davi Alcolumbre e também muito sustentado pelo presidente Jair Bolsonaro, que formou, digamos assim, uma grande aliança, Daniel, que inclui até partidos da oposição, como o PT. Rodrigo Pacheco teve 57 votos e derrotou a senadora Simone Tebet, do MDB, também de Minas Gerais, com 21 votos. O mandato de Pacheco para presidir o Senado e também o Congresso Nacional terá duração de 2 anos. E tinham mais outros candidatos, Daniel, mas a questão, ela, digamos assim, perdeu força, e essa disputa, ela perdeu força nesses últimos dias, diante do crescimento de Rodrigo Pacheco. Em até algum momento, a senadora Simone Tebet chegou a cogitar se retirar da disputa à frente do Senado. Lembrando que eram 78 senadores participando dessa votação e nomes significantes dentro da política, até com renome, entre eles Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, também o gaúcho Lazier Martins, do Podemos, e também Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Eles retiraram as suas candidaturas e depositaram as confianças na senadora Simone Tebet, porém, ela não conseguiu fazer a frente ao candidato, o senador Rodrigo Pacheco, que foi eleito nesta segunda-feira. A gente vai acompanhar agora o que falou, a sua primeira fala como presidente do Senado. Missão que assumo com humildade, senso de responsabilidade e integral comprometimento com os valores democráticos da nossa República e da nossa Constituição Federal. Somente assim poderemos caminhar em busca do que realmente precisamos neste momento. Criar uma sociedade justa e livre, desprovida de preconceitos e discriminações de quaisquer naturezas. Atuar com vistas no trinômio saúde pública, desenvolvimento social, crescimento econômico, com o objetivo de preservar vidas humanas, socorrer os mais vulneráveis e gerar emprego e renda aos brasileiros. Está então, Daniel, Rodrigo Pacheco, novo presidente do Senado, com um discurso pacificador. Ok. Bom, Bernardo, na Câmara dos Deputados também teve choro, teve ranger de dentes, né? Mas o Centrão permanece com bastante força, né, no parlamento, é isso? Sim, exatamente. Com a eleição de Arthur Lira, do Progressista de Alagoas, a Câmara dos Deputados, digamos assim, que se alinha juntamente com o governo federal. Ele foi eleito no primeiro turno como presidente da Câmara dos Deputados, obteve 302 votos, contra 145 do seu principal adversário, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, candidato apoiado por Rodrigo Maia. Então, se recoloca o Centrão, se alinha novamente com o governo federal. Existia essa rixa, digamos assim, entre Rodrigo Maia e a Grande Frente, só que o próprio Democratas, que é o partido de Baleia Rossi, na verdade de Rodrigo Maia, com apoio de Baleia Rossi, do MDB, enfim, acabou ocorrendo, digamos assim, que uma rachadura dentro do partido. O presidente ACM Neto acabou indicando essa situação. Rodrigo Maia ficou muito triste com essas
digamos assim, outras rotas tomadas pelos deputados que faziam parte dessa votação. Então ele acabou vencendo ainda no primeiro turno. Se cogitava um segundo turno na Câmara dos Deputados, mas ali por volta das 10h da noite, a definição de Arthur Lira como o presidente da Câmara dos Deputados. Ao todo, eram oito candidatos disputando esse cargo, entre eles o gaúcho Marcel Van Hatten, do Partido Novo, que obteve 13 votos. A gente confere na sequência a fala de Arthur Lira, que tem digamos assim, um cargo importante diante de todas as definições e das responsabilidades que um presidente da Câmara dos Deputados tem à frente das decisões políticas no Brasil. Vamos acompanhar Arthur Lira. Sei o peso e a dimensão da responsabilidade que Vossas Excelências acabam de me delegar ao me elegerem para presidir esta casa pelos próximos 2 anos. Quero, antes de tudo, agradecer e assumir o compromisso de corresponder com minha mais absoluta dedicação, humildade e determinação à confiança que me foi conferida. Quero servir ao meu país, a esta instituição, ao povo brasileiro, com a minha melhor dedicação, sobretudo neste momento de enorme angústia e de grande aflição. Tá certo aí, Arthur Lira, candidato, ou melhor, agora novo presidente da Câmara dos Deputados, do Progressista lá de Alagoas, ele que vence a linha juntamente com o governo federal, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados. E a segunda-feira, Daniel, não foi nada boa para o antigo presidente Rodrigo Maia, ele que era, digamos assim, o principal aliado de Baleia Rossi, se depositava essa confiança nessa chapa formada por Rodrigo Maia e Baleia Rossi, no indicativo até para 2022 em criar, digamos assim, uma chapa forte para impedir a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Porém, na segunda-feira, Rodrigo Maia teve altos e baixos, digamos assim, Daniel. Ele, primeiro, houve uma briga muito forte dentro do Partido do Democratas, ele já anunciou que vai se retirar do partido e também, durante esses últimos dias, cogitou a questão do andamento do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ele que tem em torno de 60 pedidos, porém, nas últimas horas, acabou voltando atrás. Então, Rodrigo Maia não estava, digamos assim, na sua melhor segunda-feira nessa situação, nessas eleições bastante conturbadas que ocorreram no dia de ontem. Vamos acompanhar, então, Rodrigo Maia, que se despediu e chorou diante dos deputados, ele que ficou 4 anos e 7 meses à frente dessa cadeira muito importante, ele que substituiu Eduardo Cunha, que acabou deixando o cargo no ano de 2016. Apenas um de vocês terá a enorme honra de presidir a nossa Câmara de Deputados. Honra que me preparei para não chorar, mas não deu. Honra que tive pelos últimos 4 anos e 7 meses, onde tive a oportunidade de conhecer melhor o meu país. Daniel, Rodrigo Maia se despedindo da Câmara dos Deputados em Brasília. Se despedindo, né, da presidência e, portanto, da Câmara dos Deputados. Bernardo, o Pacheco e o Lira, eles eram os preferidos, né, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Como é que foi a reação do presidente com essas definições que são favoráveis a ele agora, né? Exatamente, Daniel. A gente já havia abordado essa questão que o governo federal ele tinha esse momento, digamos assim, conturbado, principalmente com o Rodrigo Maia, uma relação principalmente que ficou mais enfraquecida quando iniciou a pandemia, quando chegou a pandemia aqui no Brasil, diante digamos assim, dos pedidos do presidente Jair Bolsonaro a Rodrigo Maia, eles não entravam em acordo. E ele comemorou nas redes sociais tanto a eleição de Rodrigo Pacheco para o Senado, quanto para Arthur Lira na cadeira como presidente da Câmara dos Deputados. E ele acabou também defendendo a questão dos votos em cédulas.
uma situação que ele defende muito para 2022. Isso ocorreu na eleição para o Senado, ele que teve esse momento nas redes sociais de cumprimentar, então, tanto Rodrigo Pacheco como Arthur Lira, que se alinham junto ao governo federal. E para 2021, Daniel, os desafios tanto de Rodrigo Pacheco como Arthur Lira, a questão do orçamento para 2021, definir então essa questão da instalação de uma comissão mista orçamentária. Também existe a questão da PEC do teto de gastos para o ano de 2021 e o principal assunto que, nesse primeiro momento, a questão do auxílio emergencial, será ou não definido, uma discussão se será ou não ampliado para o ano de 2021. Além disso, outras questões como as privatizações, enfim, do governo e as reformas tributárias e trabalhistas. Tá bem, Bernardo, muito obrigado pelas informações, não é? Reformas importantes que precisam passar aí pelo Congresso Nacional, dando aí uma certa tranquilidade, não é, para o presidente Jair Bolsonaro nesse sentido. Tomara que essas reformas avancem, né, a partir de agora. Obrigado mais uma vez ao Bernardo por trazer essas informações. Gente, a Câmara de Vereadores de Cachoeira vota hoje, em sessão extraordinária, projeto de lei do Executivo que autoriza a contratação emergencial de 337 profissionais da educação. A proposta chega ao Parlamento em regime de urgência, que mesmo sendo analisada em caráter emergencial, teria o prazo de até 45 dias de tramitação e votação. A análise e votação da proposta na tarde de hoje foi acordada e aprovada por todos os vereadores. A contratação emergencial contempla professores, monitores, serventes e nutricionistas. Caso o projeto seja aprovado, o processo de seleção deve iniciar já na próxima semana, com vistas à retomada das aulas presenciais na rede municipal, que está prevista para o dia 1º de março. Muito bem, está na hora de interação, está na hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul. Você pode interagir com a gente mandando o seu recadinho através do nosso WhatsApp. Já está com o seu telefone na mão? Eu já estou prontinho aqui, ó. Já mandou o seu recado para a gente? 51997697129 é o número para você interagir através do WhatsApp. O que você pode mandar para a gente? Pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo contando o que está acontecendo aí, onde você está, pode falar do tempo, pode mandar informação das ruas, enfim, tem uma notícia acontecendo? Mande pra gente, juntos a gente faz aqui o telejornal NT Sul. Ou pode fazer aquela homenagem legal para alguém que você queira, é o momento do telespectador. E no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, tem a nossa live, transmissão ao vivo também no Face e por lá você manda o seu recadinho. Vamos aqui pro Face, vamos dar uma olhadinha em quem interage com a gente. A Mara Regina Melo Belo, boa tarde, Daniel, uma abençoada terça-feira para vocês. Obrigado, Mara, tudo de bom para você, uma boa terça também. Obrigado pelo carinho e pela audiência. A Vera Domingues também interagindo, mandando o seu boa tarde. O Paulo José San Martin, boa tarde, bela reportagem do Bernardo Miller. Parabéns, ele merece. Abraço, diz aqui o Paulo. Obrigado, Paulo. Grande abraço para você aí também. Obrigado pelo carinho de sempre com a gente aqui no NT Sul. A Letícia Cunha também mandando aí o seu bem-vindo, né? Suas boas-vindas. Estou retornando hoje de férias. Obrigado, Letícia, aí também pela sua companhia com a gente. Estou aqui muito feliz, né, de estar de volta ao NT Sul depois de alguns dias de férias, mas estive aqui muito bem substituído por Lena Caetano. Vai mandando o seu recadinho, a gente está de olho nas redes sociais. Bom, vamos ainda dar uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp. A Berenice está interagindo com a gente. Queria parabenizar minha filha, Melissa, que hoje está completando 8 anos. Parabéns, filha, diz a Berenice. Vamos ver a foto da Melissa. Legal, aí está ela. Parabéns a Melissa, muitas felicidades, né? Muitos anos de vida nessa data aí tão especial. A Cristiane, de Cachoeira do Sul, diz aqui, estou de férias e curtindo com a família no Rio. Abraços a todos. Vamos ver aí a foto que a Cristiane manda pra gente? Aí sim, hein? Família reunida em meio à natureza, o que é bom demais. Muito obrigado aí a Cristiane por interagir, por mandar essa foto da família pra gente aqui na hora do almoço, na telinha da TV Novo Tempo. Vai mandando seu recado, daqui a pouquinho eu volto aqui pra TV, quero ver o seu recadinho aqui também. No próximo bloco, o programa do SESC auxilia pessoas que tiveram Covid-19 a recuperar a respiração através de exercícios. E tem ainda uma entrevista com uma pesquisadora e universitária cachoeirense sobre possibilidades do turismo rural. O NT Sul volta já já. Fique com a gente.
O NT Sul já está de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia com a gente na hora do almoço aqui na telinha da TV Novo Tempo. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje e também para os próximos dias em Cachoeira do Sul. Em todo o estado, o tempo segue instável e em Cachoeira a situação não é diferente. Vamos ver. A terça-feira em Cachoeira do Sul tem predomínio de sol com a presença de algumas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva, especialmente à noite. A temperatura mínima do dia foi de 22 graus e a máxima deve chegar aos 32. Quarta-feira tem previsão de chuva para Cachoeira e também para todo o estado. O sol aparece ao longo do dia, mínima 23 graus e máxima 28. Quinta-feira deve ter predomínio de nuvens com temperaturas amenas, mínima 19 graus, máxima 26. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A previsão de tempo instável para o Rio Grande do Sul continua valendo hoje. De acordo com a SOMAR Meteorologia, a umidade trazida pelo vento que sopra da região amazônica se encontra com áreas de baixa pressão atmosférica localizadas na região sul do país, favorecendo a formação de nuvens carregadas sobre o território gaúcho. Com isso, são esperadas precipitações intensas em todo o estado que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas, vento forte e eventual queda de granizo. Esse cenário de instabilidade pode se desenvolver da tarde para a noite. Antes disso, tempo firme. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a temperatura máxima é de 30. Em Passo Fundo, na região norte, 27. Na região central, em Santa Maria, 29 graus. No litoral norte do estado, em Tramandaí e Torres, 27. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, também 27 graus. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, vai estar na abertura da 31ª colheita do arroz aqui no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo presidente da Federarroz, Alexandre Velho. O evento acontece de 9 a 11 de fevereiro no formato híbrido, com programação online no site do evento e presencial na Estação Experimental Terras Baixas, em Capão do Leão, no sul do estado. Além disso, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, confirmou participação na abertura das palestras virtuais. Com grandes perspectivas para o futuro, os produtores de arroz vão ter nos próximos dias um retorno de como será a safra para 2021. Misturando tecnologia, inovação e sustentabilidade, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul prepara com carinho mais uma edição da abertura da colheita do arroz. Em live de apresentação, o presidente do evento, Alexandre Velho, destacou a responsabilidade deste setor, que é protagonista na produção brasileira. Na oportunidade, ele confirmou a presença do vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Com o tema Os Novos Rumos do Sistema de Produção, a 31ª abertura oficial da colheita do arroz ocorre de 9 a 11 de fevereiro em Capão do Leão. Informações e inscrições podem ser realizadas em www.colheitadoarroz.com.br. A agência FGTACine de Cachoeira do Sul está com diversas oportunidades de emprego para esta terça-feira, dia 2 de fevereiro. A primeira é para operador de torno CNC, uma vaga, e o candidato precisa ter conhecimento em máquina CNC. Torneiro mecânico, 2 vagas, experiência na área, fabricação e usinagem de peças para o município de Pantano Grande. Mecânico de automóvel, 1 vaga com experiência. Reparador de celulares, 1 vaga com prática em reparo de celulares. Marmorista, 1 vaga com experiência. A sexta é para soldador, 1 vaga com experiência ou curso na área e disponibilidade de horários. Eletricista industrial, 2 vagas com experiência em eletricidade industrial. Auxiliar montador de redes elétricas, 1 vaga, disponibilidade para viagens e não é necessária experiência. Técnico em segurança do trabalho, 1 vaga com experiência em construção civil. A 10ª é para soldador MIG, 1 vaga com experiência em metalúrgica. Tratorista, 1 vaga preferencialmente com conhecimentos em manutenção de máquinas industriais e disponibilidade de horários. E por fim, ajudante de produção, 1 vaga, e o candidato precisa conter ensino médio completo.
A agência FGTACine fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. Os atendimentos iniciam às 8 da manhã e seguem até às 2 horas da tarde. Telefone de contato 51 3723 5414. Gente, as novas paradas de ônibus da Praça Honorato foram interditadas. A medida foi tomada pelo prefeito José Otávio Germano diante das precárias condições das paradas. O teto acabou cedendo e caindo, além da estrutura apresentar infiltrações e alguns vidros estarem quebrados. As paradas são intervenções do governo Sérgio Gnatti. Uma nova avaliação agora vai ser feita pela prefeitura. Uma pena, né, gente? Porque, no fim, essas paradas tinham ficado tão legais ali, estavam fazendo tão bem para a população, a gente tinha feito reportagem, inclusive, os usuários de ônibus estavam gostando bastante, aprovando, mas já há aí, infelizmente, a precarização desses espaços, né? Bom, é hora da sua participação, do seu recado, é o seu espaço, o espaço do telespectador aqui no Telejornal NTSul, e eu mais uma vez convido você para fazer o telejornal com a gente. Daniel, como é que eu faço para mandar uma mensagem para o NTSul? Então, atenção aí para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Tá aí na telinha, tem o QR Code ali do ladinho, é só você abrir a câmera, apontar para o seu celular e você automaticamente já vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Aí é só mandar a sua mensagem, a sua foto, o seu vídeo, um áudio, se você quiser comentar também, vai ser muito bem-vindo, viu? No Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, mande o seu recadinho por lá, tem a nossa live, além de nós estarmos ao vivo para toda a rede Novo Tempo em canal aberto, tem também a nossa live lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, onde a Maria da Rosa manda o seu recado pra gente. Obrigado, Maria. Boa tarde para você, boa terça-feira. O André da Silva Pereira também dizendo aqui, boa tarde, aqui ligadinho. Obrigado, André. Tudo de bom para você e nós também estamos aqui ligadinhos nos recados dos nossos telespectadores nas redes. Vamos aqui para a TV, vamos ver os recadinhos do nosso WhatsApp. A Cristina, de Cachoeira do Sul, na Rua Olímpio Falcão, da frota, toda vez que chove fica ruim. Já mandamos arrumar e pagamos com o nosso dinheiro. Até onde vai isso? Toda vez que chove fica assim. E a Cristina manda aí pra gente uma foto da rua, né? Olha aí, abriu uma valeta, né? No meio da rua, tem ali algumas pedras, uma espécie de cascalho, né? Alguma coisa assim, mas não foi suficiente para segurar a chuvarada, né? Destacando para a Cristina, o que vale para todos os telespectadores, que a gente sempre pede, né? Abrir o protocolo oficialmente junto à prefeitura para fazer essas reclamações, né? Mas se não der certo, se não sair do papel, manda recadinho para a gente, que a gente dá aquela cobrada básica aí, né? Para que esses assuntos sejam resolvidos. No caso dessa rua aí, né? Que tem que ser resolvido, né? Não pode ficar um valetão no meio da rua, né? Em plena cidade de Cachoeira do Sul. Quem mais participa? O Cláudio aqui de Cachoeira do Sul manda vídeo. Diz aí, Cláudio. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos aí. Graças a Deus que tu tá bem, né? Voltou para nós aí de novo. A Lena fez uma ótima apresentação, tá bom? Manteve nós sempre bem informado. Um abração para todos aí, tá, Daniel? Tchau. Grande Cláudio, obrigado pela participação, meu amigo. Tudo de bom para você, uma boa terça-feira. O Cláudio é nosso sócio aqui no momento de interação, né, do telespectador, e a gente recebe sempre o recado com muito carinho, com muita alegria, viu, Cláudio? Tudo de bom para você e para sua família. E você de casa, quer mandar um vídeo também? Quer contar alguma coisa? Quer comentar, concordar, discordar? Mande seu vídeo pra gente também, o número é o 51997697129. Juntos a gente faz o telejornal NTSul. Vai participando. Gente, o Rio Grande do Sul recebeu no início da noite de ontem 17 pacientes vindos de Manaus para receber atendimento para Covid-19 em leitos clínicos. 9 pessoas foram levadas ao Hospital Universitário de Canoas e 8 foram encaminhadas ao Hospital da Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Caso algum paciente tenha o seu quadro piorado e precise de atendimento em unidade de tratamento intensivo, vai poder ser encaminhado ao Hospital de Clínicas. São 14 homens e 3 mulheres com idades entre 33 e 70 anos. Um avião da Força Aérea Brasileira trouxe os manauaras ao estado e uma frota de ambulâncias de suporte avançado e de suporte básico do SAMU encaminhou os pacientes para os hospitais com escolta da Brigada Militar. Eles passaram por uma nova triagem ao pousar e foram imediatamente encaminhados a uma área isolada em cada um dos hospitais.
Eles ficaram isolados, inclusive de outros pacientes Covid-19, por medidas de biossegurança. Hoje, outro voo chega a Santa Maria com 18 pacientes que devem ser encaminhados para o hospital regional. O hospital universitário vai ficar na retaguarda logística, caso sejam necessários leitos de UTI. A Prefeitura de Santa Maria também vai dar apoio à operação. Você sabia que o SESC tem um projeto que ajuda pessoas que tiveram Covid-19 a recuperar a respiração com exercícios? Na reportagem de Leandro Zanotto, da nossa parceira TV Bom Dia, você vai ver como esse projeto funciona. Desde a primeira metade do ano passado, o SESC de Erechim já oferece treinos de recuperação para quem deseja retornar às atividades físicas após passar pela Covid-19. O projeto expandiu nesta semana para todo o estado e vem sendo colocado em prática de forma gradual, seguindo as recomendações de higienização, uso de máscara e distanciamento. O objetivo, então, do projeto é a gente trabalhar a reabilitação desse público, dessas pessoas que já foram acometidas com o Covid, né? Como a gente tem um público bem grande, número e cada vez maior de pessoas que contraíram o vírus, e a gente sabe dos efeitos, hoje a gente já tem uma noção dos efeitos que ele vem causando, então o objetivo é a gente trabalhar a reabilitação dessas pessoas, né? No Brasil, já existe um protocolo fornecido pelo Colégio de Medicina do Esporte, o qual concede os parâmetros sobre como é possível trabalhar e o que fazer para melhorar a saúde dessas pessoas. Quando o cliente nos reporta que teve o Covid, a gente faz uma anamnese. Para quê? Para que a gente, através dessa anamnese, consiga saber quais os sintomas que eles tiveram. Se eles foram hospitalizados, se eles foram assintomáticos, se eles precisaram ser internados, se eles precisaram ser entubados. Por quê? Porque para cada uma dessas funções a gente tem um protocolo diferente, que obviamente parte também de uma questão médica, de uma avaliação pré-exercício que o médico deve liberar, que também tem um protocolo. E a partir disso, ele é assintomático, a gente retorna com o exercício. Ele teve sintomas leves, tem um protocolo. Emanuele, há 2 meses, foi surpreendida pelo diagnóstico da Covid-19, um período desafiador que impôs mudanças em sua rotina. E o retorno à vida normal passa pela prática de se exercitar. Quando diagnosticada com Covid, a falta de ar foi o sintoma que mais persistiu e se intensificou com o passar dos dias. Então, ao retornar aos treinos, a voltar à minha rotina à academia, precisei passar por uma adequação, redução de carga, mudança de treino, para que eu pudesse fortalecer o músculo e até mesmo persistir para que o meu pulmão respondesse de forma correta. Quem quiser saber mais informações sobre como participar das atividades físicas do SESC, para quem passou pela Covid-19, deve procurar uma unidade mais próxima. Legal, boa iniciativa, né? É interessante que algumas pessoas que têm a Covid-19 mal têm alguns sintomas. Por outro lado, aquelas que passam por quadros mais agressivos da doença, né? Tem todos esses cuidados pós, né, recuperação, depois de já recuperados da Covid-19, com falta de ar, com outros sintomas também. E aí esse acompanhamento especializado é tão importante da área de educação física, né? Especialmente. Parabéns ao SESC, é uma boa iniciativa. Vamos falar agora sobre merenda escolar. A equipe de nutrição da Secretaria Municipal da Educação está definindo o cardápio alimentício das escolas para o ano de 2021. Na semana passada foi feito o teste de amostras dos alimentos dos fornecedores melhores colocados no pregão eletrônico. O objetivo é analisar e garantir a qualidade dos alimentos que vão compor o cardápio das escolas. O teste foi realizado na cozinha e no refeitório da Escola de Educação Infantil Rica Carvalho Bernardes. Foram preparadas amostras de 89 produtos, entre eles estavam arroz, feijão, carnes, leites, pães, farinhas, biscoitos, entre outros. As demonstrações foram avaliadas por meio de análise sensorial e degustação. Lembrando, isso vale para Cachoeira do Sul. O NT Sul traz agora uma entrevista sobre possibilidades do turismo rural.
A repórter Lena Caetano conversou com uma pesquisadora e universitária cachoeirense que morou no México há alguns meses e trouxe de lá interessantes vivências e impressões sobre empreendedorismo rural. Vamos ver? É isso, Daniel. A partir de agora vamos falar um pouquinho sobre extensão rural, agricultura familiar, turismo rural. Nós temos uma convidada especial que é aqui de Cachoeira do Sul, nasceu em Três Vendas, foi criada por produtores, agricultores, os pais dela são produtores rurais, mas a partir daí ela se inspirou para vir para a cidade e abrir horizontes, aprender bastante para seguir inspirando outros jovens. E ela tem muita experiência nisso, inclusive já viajou ao México, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. É a Tassiane. Tudo bem, Tassiane? Tudo bem. Tassiane, ela é doutoranda lá na Unisc em Desenvolvimento Regional. Tu tem várias formações, tudo na mesma área, né? Fala um pouquinho pra gente. Sim, então, como já mencionaste, eu sou natural aqui de Cachoeira do Sul, de Três Vendas, sou filha de agricultores familiares e isso me inspirou a seguir a minha trajetória acadêmica e profissional também nessa área, discutindo o desenvolvimento do meio rural e da região. Então, eu fiz a minha graduação aqui na UERGS de Cachoeira do Sul, em Tecnologia em Agropecuária, e me especializei em agricultura familiar camponesa, educação do campo, e fiz mestrado em extensão rural na UFSM em Santa Maria e depois dei continuidade nos estudos no programa de desenvolvimento regional da Unisc, fazendo doutorado. E foi nessa oportunidade, então, fazendo uma parte da pesquisa do doutorado, que a gente chama de doutorado sanduíche, que foi na Universidade Autônoma Chapingo, em Texcoco, no México, que é uma região muito perto assim, da região metropolitana da Cidade do México. Então, onde eu vivi 6 meses lá no México, né? Da metade de 2019, de agosto de 2019 até 1º de fevereiro de 2020. Já vamos falar sobre esse teu período, essa tua experiência lá no México. Qual é a tua meta profissional? É dar aula na universidade, trabalhando, discutindo essa questão da educação voltada para o campo, para o desenvolvimento de territórios rurais. Eu falo território porque quando a gente fala de desenvolvimento não dá para falar só de um município, mas aqui isso tem um impacto na região, né, no território. Então isso para mim é uma forma de reproduzir essa discussão do conhecimento, é de reproduzir através da educação, que eu acredito ser transformadora. A partir dessa tua oportunidade de viagem e de período de moradia lá no México, que parâmetros, o que mais te chamou a atenção assim, de diferente lá, aqui, ou o que pode, que existe lá e que pode ser aplicado aqui? O que tu trouxe com relação a isso, na bagagem? Sempre me chamou a atenção essa questão da realidade da América Latina. E o que me chamou a atenção no México, que é um país bastante extenso territorialmente, não tanto quanto o Brasil, mas comparando assim com a América Latina é bem interessante essa questão. E a realidade latino-americana são países que existe uma grande desigualdade social, né? E isso me chamou a atenção. E tem uma discussão de políticas públicas voltadas para o meio rural no México que é muito parecida com o que se discute aqui no Brasil também. Então, essa busca de conhecimento em uma outra universidade para juntar experiências, amadurecimento teórico também e com a realidade mexicana, isso me fez perceber uma série de questões assim que podem ser, que às vezes a gente pensa, o que está acontecendo fora é melhor do que está acontecendo aqui. Nem sempre isso é porque eu visualizei no México assim, que se faz muita coisa com relação ao turismo rural, por exemplo, que é feito com agricultura familiar. E quando eu falo agricultura familiar no México, bom, lá aconteceu a reforma agrária, então é tudo pequenas propriedades rurais. E assim, dessa região que eu vivenciei, são propriedades rurais de 2, 3, 4 hectares, máximo assim 10 hectares, a propriedade mais grande tinha 40 hectares. Então são realidades de agricultores familiares mesmo. E eles exploram essa questão do turismo rural como uma forma de juntar assim, que o poder público dá um suporte de formação para que essas pessoas possam ter mais acesso à tecnologia e fazer esse contato mais próximo assim, do consumidor do turismo, digamos assim, o turista que vive nos centros urbanos e que possa ter essa conexão
com o meio rural, com o modo de vida rural, né? Tive a oportunidade de conhecer uma união de cooperativas que se chama Tocepan e a Tocepan Cali, que significa nossa casa, e eles recebem então turistas com uma proposta totalmente assim alternativa, utilizam de recursos naturais para a própria questão da construção, utilizam bambu, que é uma questão assim muito ecológica de se utilizar, econômico, tem toda uma discussão nesse sentido. Então oferece essas outras possibilidades, e isso eu acho que pode ser numa região aqui como Cachoeira do Sul, que tem lindas belezas naturais, que tem trilhas maravilhosas que podem ser exploradas. Então eu acho que são proximidades assim que nos abrem os olhos para algumas questões. E que caminho tu acha que seria o ideal para que de repente isso possa se tornar uma realidade aqui para nós? O pontapé inicial deveria ser por parte dos produtores, de quem tem essas propriedades, ou de repente vir de cima, do governo? Então, eu acho que isso é um grande desafio do turismo rural, que a gente requer muito planejamento, né? Então, esse planejamento, eu acredito que pode ser tanto do poder público como de alguma iniciativa privada, ou dos dois juntos, e planejar uma estratégia e construir isso junto com a comunidade dos agricultores familiares. O que eu acho que se investe em educação, tem se investido bastante em educação e oportunizando como bolsa de estudo para jovens rurais, tem se pensado programas junto aos agricultores familiares e tem se investido em políticas públicas nesse sentido, inclusive com bolsas em universidades públicas, enfim. Então eu acho que esse olhar para a educação que eu visualizei lá neste período, né, não posso te dizer que foi sempre assim, não sei, mas neste período eu visualizei que existiam muitas possibilidades nesse sentido, principalmente para jovens rurais, né? Programas, políticas, às vezes até mais regionais, não assim de governo federal, mas regionais pensadas em parcerias que estão sendo desenvolvidas lá. Tem essa questão assim que não é só possibilidades de políticas públicas, por exemplo. Acho que também tem discussões que podem ser feitas, que são a relação cultural mesmo da estrutura das famílias. Às vezes eu posso falar para o meu pai, ai pai, eu quero começar aqui produção de gado leiteiro e tal, mas a propriedade é dele, né? Então acho que tem outras questões que são culturais também que a gente precisa discutir, precisa se abrir para fazer essas discussões. A abertura para o diálogo, que isso possa ser melhor oportunizado e às vezes que os próprios jovens tenham essa iniciativa mesmo de chegar para os pais e de dizer que quer ser inovador e que mesmo aqui em Cachoeira a gente tem várias possibilidades assim de educação, né? Não só que tem a UERGS, né? Tem a Nossa Senhora da Conceição, a escola, né? O curso técnico agrícola. Então, nesses espaços, eu acredito que isso avançou muito, de que os jovens se sentissem mais empoderados para fazer essas discussões em casa. Eu acho que é um ponto positivo de Cachoeira do Sul ter esses espaços. Bom, eu mencionei 2 espaços, mas enfim, existem outras iniciativas aqui também. Tá, então, Daniel, a participação da Tassiane, cachoeirense, natural de Três Vendas, quase doutora, através da Unisc, que compartilhou um pouquinho das suas experiências conosco, das visões que ela teve a partir de alguns meses morando lá no México, trazendo essas vivências para cá, comparando com a realidade aqui do Brasil também e com as possibilidades que podemos ter, principalmente com relação ao turismo rural. Volto contigo no estúdio. Legal, Lena, muito obrigado pelas informações, né? São insights, são ideias que certamente nos ajudam como sociedade a pensar em novidades, né? O turismo rural é algo que tem aí uma possibilidade ainda mais forte de crescer nesse pós-pandemia. Muita gente nesse período procura essas opções, né? Ambientes onde tem aí uma menor aglomeração de pessoas e a gente tem aí, né, uma gama de possibilidades, se tratando só aqui de Cachoeira do Sul, né, de recursos naturais, universidades, né, que desenvolvem tanta coisa, e aí quem sabe essa integração com o poder público possa resultar em boas iniciativas, né? Legal aí esse conteúdo. Bom, é hora da participação do nosso telespectador, nós vamos de imediato para a nossa telinha, vamos ver os recados do WhatsApp e depois vamos dar uma passadinha aqui no nosso Facebook também para ver as mensagens de quem faz o NT Sul com a gente.
A Alessandra, de Cachoeira do Sul, diz aqui nos Enforcados, toda vez que chove, acaba a luz. A gente liga para a RGE e eles não atendem e se esquecem de vir arrumar. Na hora de pagar, eles não se esquecem. Esse é um problema, né, Alessandra? Obrigado aí pelo seu recado, né? Tem muitas linhas, muitas redes aí da energia elétrica que são precárias. Tem o problema dos postes de madeira, né? Que é um problema crônico, vai dar qualquer ventinho, qualquer chuva e os problemas eles acontecem, né? Obrigado aí pelo seu relato, algo que a RGE precisa melhorar. A Fabiane diz aqui, parabéns para minha filha Lívia pelo seu aniversário ontem, fez 3 aninhos. Papai, mamãe, vovô e vovó mandam 1000 beijos. Vamos ver a foto da Lívia, olha aí, cheia de marra, né? Apontando os seus 3 aninhos, parabéns para ela, felicidades, muitos anos de vida. Aquele abraço carinhoso nosso aqui do NT Sul e de toda a família, né? Como foi relatado aí. Quem mais? A Érica Teixeira manda mensagem. Mande um abraço para minha tia, que ficou 57 dias no HCB com Covid-19. Ela é guerreira, venceu e agora está em casa. Acho que eu não tenho o nome da tia, né? Mas a Érica faz aí essa homenagem especial, né? Tanto tempo hospitalizada, olha, que luta, né? Que batalha. A gente fica muito feliz aí também por ouvir esse relato. Imagino que receber novamente a pessoa em casa é algo bom demais, né? Nosso abraço e admiração aqui do NT Sul. A Lúcia Oliveira interage com a gente, ela é de Porto Alegre. Sou fã de vocês, meu filho e eu estamos ligados. Obrigado, Lúcia. Tudo de bom para você, para o seu filho, para os amigos na capital dos gaúchos, Porto Alegre. Tem mais aqui? A Marli também manda mensagem pra gente. Daniel, tenha um retorno abençoado. Obrigado, Marli. Estou aí retornando de férias, né, nesta terça-feira. Feliz por estar aqui e agradeço esse carinho que a gente sempre recebe aqui dos nossos telespectadores. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode participar diretamente na nossa live. Se preferir assistir aí no seu celular, no nosso Facebook, pode aproveitar e mandar aí o seu recadinho também. Está com a gente aqui o Gelson e também a Eliane Cruz. Boa tarde, ligados aqui em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Obrigado, Gelson e também Eliane. Super abraço para os amigos em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Quem mais? A Juliana Martins também está com a gente aqui. Obrigado, Juliana. Tudo de bom para você aí. A Eni Terezinha Ferreira Quadros, Marilda Pinto, a Bia Saldanha também mandando aqui o seu recado. E a gente agradece pelas participações dos telespectadores. Vai participando, mesmo depois do telejornal terminar, você pode seguir interagindo, pode sugerir alguma pauta, alguma reportagem, né, para a nossa equipe, também por esses mesmos canais de interatividade. O NT Sul desta terça-feira está chegando ao fim. Acesse o nosso site para rever as reportagens e também para ficar ligado em outras notícias. novotempo.com/NT Sul. E amanhã a gente se encontra de novo, ao meio-dia, aqui na TV Novo Tempo. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Tchau!